Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nessa oportunidade, estamos dando início a uma jornada de estudos que vai capacitar você a aprender ou melhor desenvolver a sua leitura da Bíblia, o estudo dela e ao mesmo tempo capacitá-lo a estar apto para desenvolver sermãos na igreja. É isso mesmo. Estamos dando início a uma série de 4 aulas nas quais iremos abordar a homilética básica. O nosso objetivo principal é ajudar você a aprender como preparar e apresentar sermãos de forma simples. Ao mesmo tempo, o conteúdo que será apresentado aqui dará a você também informações e orientação para que você consiga desenvolver estudos da Bíblia que possam ser úteis para você e também para a igreja aonde você frequenta. A intenção é ajudá-lo a aprender melhor ler, estudar e ao mesmo tempo extrair sermãos simples e inteligentes da palavra de Deus que possam nutrir a sua vida e também a tua igreja. Como pastor, eu percebo que há uma necessidade entre os irmãos de aprenderem técnicas que os ajudem a desenvolver essa área da homilética. E por conta disso, nos dedicamos a preparar um curso básico inicial para que através dele você seja preparado para essa importante atividade na igreja. A minha intenção através desse curso é despertar em você o desejo e a paixão pelo estudo da palavra de Deus. E através do estudo da palavra de Deus, você possa se fortalecer espiritualmente e ao mesmo tempo estar preparado para fortalecer outras pessoas através do estudo e principalmente através da pregação da palavra. Muito bem, nesta primeira aula que teremos, eu quero apresentar para você, de modo geral, os tópicos que iremos estudar em cada uma das aulas que teremos. Nós teremos 4 aulas, ok? Cada uma delas abordando temas principais e alguns detalhes específicos que vão colaborar para que você aprenda, como eu disse, a ler, estudar e principalmente preparar sermãos simples e inteligentes. Contudo, antes de iniciarmos, eu quero convidar você a uma oração. Ao tratarmos sobre a palavra de Deus, nada mais necessário do que buscarmos a Deus em oração e pedir que o mesmo que é o autor da palavra seja também o nosso instrutor. Por isso, se você puder, ore comigo nesse momento inicial dessa nossa primeira aula. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui à sua disposição para, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa nos instruir e nos orientar a como melhor ler, estudar e aplicar a tua palavra através de sermãos simples que possam nutrir e abençoar a tua igreja. Aonde quer que esteja, aonde quer que alguém deseje desenvolver esta habilidade, concede a ele a tua graça, concede a ele o teu poder, para que por meio do teu perdão e da tua presença em nossa vida, nós sejamos capacitados a fazer aquilo que não podemos fazer, a não ser segundo a tua graça e a tua direção. Fica conosco e abençoa-nos nessa jornada de aprendizado, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Para este primeiro encontro, ou para essa primeira aula que teremos sobre homilética básica, eu quero apresentar a vocês os tópicos macros, os tópicos principais deste nosso curso e das aulas que teremos. É lógico que além dos tópicos que você tem aqui na tela, outros também serão desenvolvidos para que você tenha uma maior abrangência nesta área de conhecimento. Mas entre os tópicos principais, nós veremos o que é a homilética, como ler e estudar a Bíblia, quais são os materiais de pesquisa e apoio, a função do sermão, o que, quando e por que pregar, tipos de sermão, a estrutura básica de um sermão e como se preparar e apresentar um sermão. Esses são os tópicos macros que iremos abordar durante as 4 aulas. Dentre eles, para esta aula inicial e introdutória, nós queremos tratar sobre o que é homilética, como ler e estudar a Bíblia e quais são os materiais de pesquisa e apoio para que você possa se desenvolver, crescer e se preparar para a apresentação, a estruturação e a apresentação de sermões. Muito bem. Para que a gente dê um pontapé inicial nessa nossa primeira aula, eu quero levar você a questionar o que é a homilética, ok? E dentro deste conceito, que para muitos às vezes pode parecer
até mesmo estranho ou desconhecido, nós temos a seguinte definição: homilética é considerada a arte de pregar, ou seja, utilizar os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada Cristã. Então, inicialmente, homilética é a arte de pregar a palavra de Deus, utilizando princípios da retórica, a fim de que você possa apresentar o conteúdo da palavra de Deus. Além disso, considerada uma arte no sentido de ser uma técnica, a retórica é o ato de falar bem, de convencer e de ser eloquente, ok? Ou seja, de orquestrar as palavras de modo que o emissor da fala transmita ao receptor um sentido preciso, organizado e consistente, e, consequentemente, que seja convincente. Então, veja, em resumo, homilética é a técnica de transmitir a palavra de Deus com sentido preciso, organizado, consistente e convincente. Esse é o objetivo. A arte da homilética, ou as técnicas que a homilética nos oferece, são objetivas nesse sentido: dar a você condições de estruturar a palavra de Deus de modo a apresentá-la com a finalidade de convencer as pessoas daquilo que Deus está ofertando a cada um de seus ouvintes. Sabendo disso, eu preciso então me perguntar: como melhor ler a Bíblia? Porque eu preciso compreender que ler é diferente de estudar. Então, em primeiro lugar, vamos inicialmente entender como eu posso ler a Bíblia. Vamos lá. Primeiro ponto, quando eu estou tratando sobre a questão da leitura do texto bíblico, eu preciso me dar conta sobre dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a inspiração bíblica e também a interpretação da palavra de Deus. Falando um pouco sobre esse conceito de inspiração, eu preciso sempre me lembrar o seguinte: ao ler a Bíblia, eu preciso estar ciente de que estou diante de um texto inspirado. Logo, eu estou falando sobre algo que envolve fé naquele que proporcionou esse texto para que eu tivesse acesso a essas verdades. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer. Pelo contrário, pela fé cremos que é um livro que trata da palavra de Deus. Logo, um livro inspirado por Deus. Ao mesmo tempo, é importante que eu e você tenhamos em mente o que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, no verso de número 29. Quando tratamos sobre inspiração divina, alguns pontos ou algumas regras precisam ser seguidas para que, ao ler o texto bíblico, você se concentre naquilo que de fato é necessário e importante que você compreenda. Ao ir a Deuteronômio capítulo 29, no verso 29, a Bíblia diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Entenda o que Moisés está colocando nesse texto. Moisés está dizendo que, mesmo no texto bíblico, que compõe-se de um conjunto de revelação, há coisas que não foram reveladas. Você consegue entender isso? Todo o texto bíblico é a revelação de Deus, mas há textos na Bíblia que Deus não nos deixou a interpretação ou o seu significado. Esses textos pertencem a Deus. Esse conhecimento, essa informação está no texto bíblico, mas pertence a Deus. Não nos cabe questionar, não nos cabe tentar interpretar, não nos cabe tentar encontrar um significado para eles. Contudo, há uma imensidão de textos na Bíblia, ou seja, a grande porção do texto bíblico, que foi revelado. E é para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação. Sobre esses textos, requer o Senhor que eu e você nos debrucemos sobre ele e logo possamos entendê-lo e colocar em prática em nossas vidas. Por quê? Porque quando falamos sobre inspiração e interpretação, precisamos entender também o seguinte: veja, a Bíblia é sua própria intérprete. Caso um texto por ela revelado não seja por ela mesma interpretado, tal texto não deve ser investigado. Então veja,
Há dois conjuntos de textos na palavra de Deus. Textos que trazem falas, histórias e narrativas que essas não têm o seu significado revelado no próprio texto bíblico. Logo, esses permanecem reservados somente a Deus. Contudo, há uma imensidão de outros textos que a palavra de Deus os revela e os interpreta, nos dá o significado, nos traz o sentido do texto e a importância dele para a nossa vida prática diária e, sobretudo, para o nosso crescimento espiritual. Sobre esses textos, nós devemos nos debruçar e investigar. Em resumo, há alguns pregadores, há alguns estudiosos da Bíblia que querem às vezes especular detalhes que a Bíblia não dá a sua resposta ou significado. Não é necessário fazermos isso. Pelo contrário, nos debrucemos sobre os textos que a Bíblia nos apresenta o seu significado, nos traz a sua revelação completa, porque esses, logicamente, estão alinhados com a necessidade de nosso crescimento espiritual e nosso preparo para um dia estarmos com Cristo Jesus. Ainda dentro deste conceito, Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 213 e 214, ela nos deixa a seguinte citação, abre aspas, a palavra de Deus é clara por si mesma. Se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outro lugar explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Fecha aspas. Então entenda, pastor, mas espera aí, o senhor está dizendo que há coisas no texto bíblico que foram reveladas, outras não foram reveladas. Agora, a citação e aquela fala anterior do Senhor diz que aquilo que tiver dificuldade num texto vai, logicamente, ser revelado ou melhor explicado em outro. Exatamente. No texto bíblico há duas porções distintas de informação. Informações que o Senhor nos trouxe e as revelou, e informação que Ele nos trouxe e não a revelou. Logo, há textos que são para a nossa investigação e outros que não são. Contudo, a porção que é para a nossa investigação, você claramente encontrará no texto o texto e a sua interpretação, o seu significado. Muitas vezes, não necessariamente no mesmo texto que você está lendo, mas em outra parte da Bíblia, de forma progressiva, essa verdade será então apresentada. Então, grave bem esses conceitos e essas informações, porque são úteis para que você foque o seu estudo e a sua abordagem, principalmente na pregação, naquilo que de fato o Senhor está nos revelando, ok? Dito isto, vamos entender um pouquinho a divisão e os estilos literários que contém a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia é um conjunto de livros e cada um desses livros tem as suas características. Dentro de suas características, cada um deles precisa ser lido e estudado, respeitando as características literárias do texto. Sendo assim, observe, nem todas as partes do texto bíblico serão lidos e compreendidos da mesma forma. Isso é importante você entender. Veja bem, quando você vai para os primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, você está diante, por exemplo, do Pentateuco. Já no conjunto de livros que vai de Josué a Jó, você está dentro de um conjunto de textos classificado como textos históricos. A característica básica desses dois conjuntos de texto é a historicidade. Aquilo que está ali deve ser lido como uma narrativa histórica, fatos reais que ocorreram na história e que você tem acesso através do texto bíblico. Por outro lado, quando você acessa os livros que estão entre Salmos e Cânticos, você está agora diante de um estilo literário poético. Já entre Isaías e Daniel, você está entre os profetas maiores. As características que se destacam nesses dois conjuntos de texto são características históricas e também simbólicas. Você sabe que uma poesia, a composição de uma poesia, não é a mesma de um livro profético. Na poesia você tem pensamentos abstratos. Já dentro do livro profético você vai ter história e simbolismo. Cada conjunto literário precisa ser lido de uma maneira e, ao mesmo tempo, estudado de uma maneira diferente, para que você acesse todos os detalhes que o texto te apresenta. Ao mesmo tempo, quando você vai adiante, você ainda tem o bloco de livros que vai de Osés a Malaquias, que são os profetas menores,
com as mesmas características que citamos anteriormente. Mas você também vai adiante ter acesso ao Evangelho, de Mateus a João. São características também diferentes, históricas e simbólicas, que você precisa entender dentro da sua narrativa, dentro do seu contexto, dentro do seu conjunto literário, para que te dê maior compreensão daquilo que está sendo estudado. Ao mesmo tempo, o livro de Atos vai estar classificado como um livro histórico. De Romanos a Judas, você vai ter acesso às cartas que Paulo e outros apóstolos escreveram, contendo características históricas e também pedagógicas. E por fim, o livro de Apocalipse, contendo também uma literatura que está baseado dentro de um caráter ou de características proféticas. Cada um destes conjuntos de livro trará a você a oportunidade de desenvolver a sua leitura e estudo dentro de contextos literários diferentes, que precisam ser compreendidos cada qual dentro das suas características, ok? Além de tratarmos sobre estilos literários, outro ponto importante a ser destacado na leitura e no estudo da Bíblia é a compreensão sobre o fator perícope. E tratando sobre isso, eu preciso que você entenda o seguinte: na retórica, uma perícope é um conjunto de versos que forma uma unidade ou pensamento coerente. Ou seja, a perícope é aquele conjunto de textos onde você encontra dentro dele início, meio e fim de um mesmo pensamento que conclui uma ideia básica e fundamental, ok? No geral, é fácil compreender quais são as perícopes do texto, mas às vezes elas não necessariamente estão fundamentadas, por exemplo, como capítulos. Então, se cada capítulo da Bíblia fosse uma perícope, nós teríamos em cada capítulo um início, um meio e um fim de um pensamento. Mas não necessariamente isso segue essa regra. Perícope vem do grego recorte ao redor. É um trecho de texto com sentido completo. Localizar e determinar uma perícope é um dos primeiros passos para entender a mensagem inteira de um texto. Idealmente, cada capítulo indicaria uma perícope, mas isso não acontece. Não existe um padrão unificado de divisão em perícopes. É o que eu disse anteriormente. É um conjunto de textos com sentido completo, ok? Contudo, para localizar a perícope, a regra não é seguir necessariamente a formação do capítulo no texto bíblico, ok? Agora veja, uma vez entendendo um pouco melhor como ler o texto bíblico, eu quero desafiar você a entender como melhor estudar o mesmo texto que você acaba de ler. Então vamos lá. O primeiro ponto para que você desenvolva um estudo consistente da palavra de Deus está aqui. Tire tempo regular e de qualidade para orar. Quando estamos tratando sobre o texto bíblico, precisamos entender que este material, este conteúdo, ele veio direto da pessoa de Deus. Sendo uma informação sobre Deus, eu e você precisamos acessá-lo, buscá-lo, para que ele, através da oração e do Espírito Santo, nos dê entendimento da sua palavra. Caso contrário, dificilmente compreenderemos aquilo que está na palavra do próprio Deus. Além disso, é necessário também entender o seguinte: o estudo objetiva interpretar, logo, entender o texto. Então entenda isso. A leitura é uma leitura informacional. Você está buscando informações. Já o estudo, ele objetiva interpretar a informação e os dados que você recebeu. Assim como, por exemplo, acontece e está relatado em Atos capítulo 8, verso 30. Você se lembrará da história. O momento em que Felipe se encontra com o eunuco que está lendo o texto de Isaías. E Felipe então pergunta ao eunuco se ele de fato está entendendo o texto que ele está lendo. Então, uma coisa é você ter acesso a dados e informações, leitura. Outra é você conseguir decodificar, entender este mesmo texto que você acaba de ler. Assim, entender envolve examinar o texto. Então, veja, a leitura é algo que pode ser rápido e superficial. Você vai acessar dados e informações. Contudo, o estudo envolve exame, para que você, examinando textos e os detalhes do contexto,
possa de fato entender aquilo que o texto apresenta a você, conforme está também em João capítulo 5, verso 39, aonde o próprio Cristo nos convida e nos convoca a examinar as Escrituras. Dito isto, vamos entender um pouquinho melhor esta mecânica ou as ferramentas relacionadas à interpretação de texto. Veja bem, para uma boa interpretação de texto, é necessário ler e reler o conteúdo, entender suas principais ideias, levar em conta o contexto em que o texto foi produzido e aprofundar a análise questionando-se sobre o que foi lido. Notou? O estudo que leva de fato à compreensão e à interpretação do texto, ele requer leitura e mais leitura. E principalmente que você esteja focado nas principais ideias que o texto traz, o contexto em que ele foi produzido e principalmente dialogue com o texto fazendo perguntas para que você aprofunde o seu entendimento e a interpretação do texto que você está estudando. Logo, entenda, vamos tirar um tempinho para compreender o que é texto e o que é contexto, ok? O que é um texto no texto bíblico e o que é um contexto. Veja bem, quando falamos sobre texto e contexto, eu preciso entender que o texto é o verso isolado que eu estou lendo, a narrativa, o capítulo ou a história que eu estou que eu tenho em mãos. Por outro lado, o contexto é aquilo que está em volta do texto que você está lendo. Pode ser o verso anterior e o posterior, podendo também ser formado por um conjunto de versos, todo o capítulo ou mesmo todo o livro que você está estudando. Então entenda, quando tratamos sobre texto, quando falamos texto, é o verso isolado que você está lendo. Quando falamos sobre contexto, é tudo o que está em volta, a moldura, o cenário que compõe e que apoia o texto que você está lendo. E muitas vezes esse cenário ele é formado por aquilo que vem antes e por aquilo que vem depois. Pode ser os versos antecedentes, os versos posteriores, mas também pode ser todo o contexto do livro que você está lendo. Dentro desse contexto ou dentro desse assunto relacionado a texto e contexto, é importante você notar que ao estudar a Bíblia, você terá acesso a várias informações relacionadas ao contexto. Eu separei aqui para você pelo menos 4 pontos fundamentais, 4 conjuntos de informações que você precisa acessar no texto que está lendo para entendê-lo de forma mais completa. São eles o contexto físico, geográfico, histórico e teológico. Veja bem, vou dar a você um exemplo prático do que nós estamos tratando aqui sobre contexto. Tome, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo de número 4. Você se lembra da história? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando você vai analisar o texto que você está lendo e buscar o contexto desse texto para ajudá-lo a compreendê-lo melhor, você vai notar que de forma bastante facilitada você terá acesso a esses 4 conjuntos de informação. Primeiro, contexto físico, junto ao poço ou à fonte de Jacó. É onde eles estão. Aonde que está se passando essa história? Há um contexto físico, junto ao poço de Jacó. Qual é o contexto geográfico? Território de Samaria. Qual é o contexto histórico que esse texto nos traz? A rivalidade e discriminação étnica entre judeus e samaritanos. Isso fica claro no texto ou no seu próprio contexto, ok? E ainda um contexto teológico que fala sobre purificação cerimonial e adoração. Pastor, mas peraí, todas essas informações vão necessariamente estar dentro do capítulo 4? Não necessariamente. Lembra que eu disse a você? Muitas vezes a informação relacionada ao contexto está no texto, mas em outras ocasiões vai estar em textos anteriores ou posteriores. Todo esse conjunto de informações relacionado ao contexto sobre o capítulo 4, você vai encontrar tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento. Aí você pode pensar assim, pastor, mas então isso quer dizer que muitas vezes para eu entender o contexto do texto, eu vou ter que ter conhecimento de todo o conjunto da palavra de Deus? Muitas vezes sim. Observe.
Em geral, as informações estarão no texto ou no contexto do texto já de forma imediata. Em alguns casos, a informação estará dispersa na história desde o primeiro livro da Bíblia. Então entenda bem. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: pastor, como que eu faço para entender, por exemplo, o livro de Apocalipse? Não tem como você entender Apocalipse se você não tiver conhecimento prévio, por exemplo, do livro de Gênesis. Por quê? Um exemplo simples e direto. No livro de Apocalipse você vai encontrar uma referência a um dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Aí você vai dizer assim, mas peraí, quem que é esse dragão? Essa antiga serpente? Se você não tiver conhecimento prévio do livro de Gênesis, aonde em Gênesis 3 é apresentada uma serpente, oferecendo a Eva a oportunidade da desobediência e do pecado, você não vai fazer o link para que você consiga acessar o contexto e a compreensão do texto. Então veja, o estudo da Bíblia requer uma leitura progressiva do texto. Isso quer dizer que você precisa começar em Gênesis e ir até Apocalipse. Por quê? Porque é essa leitura progressiva que vai dar a você a revelação daquilo que a palavra de Deus apresenta e, ao mesmo tempo, a compreensão completa da história da redenção. Embora a Bíblia seja um conjunto de livros, todos esses livros estão intrinsecamente amarrados. Cada um deles revela de forma progressiva o plano redentivo de Deus. Não tem como você entender Gênesis começando por Mateus. Não tem como você entender Apocalipse sem ter lido anteriormente o que está contido no Antigo Testamento, a começar do livro de Gênesis. Então, essa é uma regra básica e fundamental. Uma vez que a revelação bíblica é progressiva, eu não posso começar do fim para o início. Eu tenho que começar do início para o fim. E assim terei acesso aos detalhes que compõem o contexto do texto que eu estou lendo. Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Caso haja alguma dúvida, deixe o seu comentário, coloque a sua pergunta para que nós possamos interagir e aprender juntos, ok? Além disso que vimos até aqui, vamos então entender agora como que Jesus estudava a Bíblia. Será que Jesus tinha alguma técnica ou alguma fórmula específica para estudar o texto bíblico e ao mesmo tempo apresentar o conteúdo bíblico a outras pessoas? Certamente que sim. Quando você vai a Lucas capítulo 24, no verso 27, o texto bíblico diz exatamente o seguinte: veja, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Opa, peraí. Então Jesus tinha uma técnica para estudar e apresentar o texto bíblico. Tinha. Como? De forma progressiva, do início ao fim, começando por Moisés até tudo o que estava relacionado sobre ele na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o sábio Salomão nos deixou também um conselho importante. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 27, Salomão vai nos aconselhar o seguinte: diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar um juízo completo. Consegue entender? Ao mesmo tempo que a leitura do texto bíblico e o estudo dele precisa ser do início ao fim de modo progressivo, a fim de que eu tenha acesso às informações que vão compor o contexto do texto, eu preciso também conferir uma coisa com outra. Às vezes, no mesmo texto, eu tenho o texto e o contexto, me revelando e me apresentando os detalhes desse texto. Por outro lado, em algumas ocasiões, eu vou ter que comparar o texto que eu estou lendo com outros textos que eu já li ou com outras porções que eu ainda lerei, para que isso me ajude a formar o meu juízo completo e perfeito sobre aquele ponto que eu estou estudando. Dito isto, vamos então avançar. Há uma necessidade de, quando você está lendo e estudando o texto, você interagir com ele, fazendo perguntas interpretativas que darão a você maior amplitude daquilo que o texto está apresentando ou que deseja apresentar a você. Dentre estas perguntas interpretativas, eu destaquei algumas. São elas as seguintes: quem, o que, onde, quando, como e por quê. Essas perguntas, ditas e aplicadas ao texto, vão ajudar você a conseguir compreender e interpretar melhor aquilo que está no texto. Mas, pastor, é possível aplicar estas perguntas interpretativas no texto bíblico?
Sim, certamente que sim. Na maioria das vezes, pode ser que nem todas essas perguntas você conseguirá a resposta do texto, mas grande parte delas, sim. Observe, quero dar a você um exemplo prático. Quando você pega o texto que está em Lucas, capítulo 8, verso 5, a palavra de Deus diz a você o seguinte: você conhece o texto. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Será que é possível aplicar as perguntas interpretativas dentro desse texto? Veja só, quando você faz a aplicação das perguntas interpretativas ao texto, o texto ficaria assim: eis que o quem? Semeador. Você já tem a resposta. O que ele fez? Saiu a semear. E quando, ao semear, uma parte caiu? Onde? À beira do caminho. Você consegue entender? Fica mais fácil você dialogar com o texto fazendo perguntas para o texto, pois com estas simples perguntas o texto te apresenta informações que ajudam você a entender e ao mesmo tempo apresentar aquilo que o texto está ensinando. Além de falarmos sobre perguntas interpretativas que facilitam a nossa compreensão, eu quero tomar tempo com você para que nós possamos tratar de um outro detalhe importante dentro da leitura e do estudo da Bíblia. É a necessidade de você, ao ler o texto, tentar entender dentro dele quais são os temas principais e os temas secundários. Veja bem, quando tratamos sobre temas primários e secundários no texto bíblico, há uma razão para isso. A importância de identificar o tema principal e os temas secundários está no fato de ajudá-lo a focar no objetivo principal do texto. Com bastante facilidade, não é difícil você encontrar pessoas que, ao tentar explicar um texto ou mesmo apresentar uma pregação ou um sermão, eles se perdem entre os detalhes do texto e o tema principal do texto que está sendo apresentado. O objetivo deste ponto que estamos analisando aqui é ajudar você a focar naquilo que realmente importa do texto, naquilo que o texto deseja entregar a você como tópicos ou como tema principais e secundários. Dito isto, veja bem, como identificar os temas dentro do texto? Veja, cada tema está ligado, em sua maioria, a uma doutrina ou a um ensino básico e fundamental da palavra de Deus. Pastor, me dê exemplos de doutrinas ou ensinos básicos. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, criação, pecado, perdão, redenção, fé, entre outros. Esses são ensinos basilares da Bíblia. E na maioria das vezes, todos os textos, todos os relatos, todas as narrativas, todos os ensinos da Bíblia estarão baseados nessas doutrinas. Então, compreendendo as doutrinas básicas do texto bíblico, você vai conseguir identificar quais são os temas principais e secundários tratados dentro de um diálogo, de uma narrativa ou de uma história. Além disso, veja, assim, todos os textos têm por finalidade ensinar ou reforçar uma doutrina. Logo, deve buscar no texto qual doutrina é apresentada. Então vamos lá. Você lê uma narrativa, um evangelho, por exemplo. Você está estudando um texto, vamos tomar, por exemplo, o texto que citamos anteriormente, de João capítulo 4. Você está estudando o texto, lendo, relendo, e você começa a notar que o texto destaca alguns pontos importantes. Verifique se esses pontos importantes estão alinhados com doutrinas basilares do texto bíblico e você vai conseguir identificar no texto o tema principal. Se você pega, por exemplo, João capítulo 4, você notará, por exemplo, que Jesus está tratando com a mulher samaritana sobre conversão e sobre adoração, sobre o verdadeiro Messias, sobre a verdadeira adoração a Deus. Esses são os temas principais do texto. Embora o texto esteja permeado de outros assuntos, como discriminação, como diferença étnica entre o povo judeu e o povo de Samaria, o texto ainda vai falar sobre a questão da situação civil da mulher, se ela era casada ou não, sobre pregação do evangelho, mas você notará com facilidade que a base, o fundamento do texto está tratando sobre conversão e
adoração, sobre o poder de Jesus de transformar vidas e sobre o assunto relacionado à adoração a Deus. Dito isto, veja bem, procure no texto palavras, termos que mais se repitam. Isso é uma forma fácil de você entender qual é o assunto principal, o tema de destaque do texto que você está lendo. Além das palavras que se repetirem, busque também no texto as ideias que estão mais claras no texto. Eu costumo dizer o seguinte, que ler o texto bíblico e buscar entendê-lo é o mesmo que você conversar com um amigo. Sabe quando você conversa com alguém e no diálogo com a outra pessoa, a pessoa repete várias vezes o mesmo assunto dentro de um período da conversa? Quando você termina a conversa e sai, algo fica fixo na sua mente. Se outra pessoa perguntar para você o que você estava conversando com o fulano, você vai falar sobre tal assunto. Vocês conversaram vários momentos, mas um assunto ficou claro para você. Por quê? Porque ele foi repetido várias vezes. Uma ideia ficou clara, porque ela foi fixada e repetida várias vezes. No texto bíblico é a mesma coisa. Quando o autor deseja destacar um ponto importante, um tema importante na leitura, ou no texto, ou na narrativa, ele vai tratar sobre esse texto várias vezes. Ele vai falar sobre esse assunto várias vezes dentro do contexto, dentro da perícope que você está estudando. E isso, logicamente, facilita a sua compreensão. Por exemplo, imagine que você está lendo um texto e esse texto está falando sobre carro. A palavra carro vai aparecer no texto várias vezes. Logo, você vai entender que o assunto trata sobre carro. Mas às vezes a palavra não vai estar ali destacada, mas vai haver ideias paralelas àquela. No texto pode ser que não apareça a palavra carro, mas vai aparecer pneu, roda, volante e outros. Logo, o assunto do texto é sobre carros. Isso é só um exemplo para você entender melhor como identificar os temas dentro do texto que você está estudando. Dito isto, veja um exemplo simples desta questão de identificar palavras e ideias dentro de uma perícope que facilita você a identificar quais são os temas primários e secundários. Temos aqui diante de nós o texto de Salmo capítulo 119, versos 64 a 68. Leia e releia esse texto e procure nele as ideias principais, os temas principais e secundários para que você possa entender do que essa perícope está tratando. Quando você lê esse texto, a palavra de Deus apresenta o seguinte: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fizeste o bem. Ensina-me os teus estatutos. Veja, pergunto a você, quais são os temas principais e os temas secundários contidos dentro desta perícope? Analise comigo. Quando você observa o texto que acabamos de ler, você com bastante facilidade perceberá que o texto está dividido em 3 blocos diferentes. Esses 3 blocos são identificados pela palavra ensina-me, no verso 64, no verso 66 e no verso 68. Nesses 3 blocos, o autor está pedindo a Deus que o ensine. Mas ensine o quê? O texto vai destacar: teus estatutos, tua palavra, teus mandamentos, tua palavra e teus estatutos. Note que com bastante facilidade o texto está criando uma estrutura. No primeiro verso ele destaca a palavra estatuto e no último verso também. No segundo verso ele destaca o tema tua palavra e no penúltimo verso também. Mas há um destaque especial no centro do texto, destacado pelo verso 66, aonde ele cita teus mandamentos. Logo, veja bem, o autor está tratando sobre o seu desejo de ser ensinado, de aprender os estatutos da palavra de Deus. Para quê? Porque no verso 67 ele destaca um contexto temporal.
algo que aconteceu antes e algo que está acontecendo agora. Ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Ou seja, ele desejou aprender sobre a palavra de Deus, sobre os estatutos de Deus. Antes de aprender, ele andava errado. Agora, depois que ele aprendeu e ele sabe os estatutos de Deus, ele guarda a palavra do Senhor. Logo, o tema principal desta perícope é a necessidade, o desejo do autor ser ensinado por Deus sobre os estatutos e as palavras do Senhor, a fim de que ele possa viver de acordo com aquilo que ele crê. Olha o verso 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Uma vez que ele creu nos mandamentos de Deus, antes ele andava errado, mas agora ele guarda a palavra do Senhor. Percebe? O próprio texto, a própria perícope, tem início, meio e fim e traz a mim e a você um sentido completo, mostrando para mim quais são os temas principais do texto, os temas secundários e o objetivo daquilo que eu e você estamos estudando. Consegue entender? Se restar alguma dúvida, deixe o seu comentário para que nós possamos dialogar juntos e crescer na compreensão e no aprendizado da palavra de Deus. Uma vez dito tudo isso que até aqui apresentamos nessa primeira aula, eu quero destacar a você 5 coisas fundamentais que você não pode esquecer, ok? Vamos a elas. Em primeiro lugar, leia todo o texto pausadamente. Não tenha pressa de extrair uma interpretação ou um entendimento do texto que você acabou de ler. Dedique tempo de qualidade para que você leia e releia o texto. Leia e releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Essa segunda dica é muito importante, pois às vezes lemos um texto e a compreensão dele depende do entendimento das palavras que estão nele. Então, se você lê um texto e há palavras que você não sabe o significado, marque essas palavras para que você possa buscar o significado. Terceira dica: veja o significado de cada uma dessas palavras no dicionário. Anote cada uma delas e o seu significado para que você, ao reler o texto, já consiga entendê-lo de forma mais completa. Além disso, separe os parágrafos ou os versículos do texto e releia um a um, fazendo o seu próprio resumo. Isso não precisa ser algo extenso, pelo contrário, separe porções do texto. Leia, releia e faça um pequeno resumo, 2 ou 3 palavras ou uma frase, para que você, ao bater o olho ali, já saiba do que o texto está tratando e como melhor utilizar aquilo que o texto trouxe a você para ser então apresentado de forma apropriada. E por último, elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Lembra das perguntas interpretativas? Caso você consiga utilizá-las, utilize-as. Caso não, ainda assim é importante você dialogar com o texto, a fim de apresentar perguntas que possam ajudar você a apresentar esse texto de forma clara e de forma simples e positiva, ok? Tudo certo até aqui? Avancemos então para o final de nossa primeira aula, onde falaremos sobre material de pesquisa e apoio. Veja, quando você estuda a Bíblia, o próprio texto bíblico por si só, ele é muito rico em informações. Mas isso não quer dizer que você não possa se apoiar em outros materiais que possam favorecer e ajudá-lo na compreensão do texto que você está estudando. Entre esses materiais de pesquisa e apoio, eu destaco aqui 9 pontos. Primeiro dele, Bíblias em outras versões. É importante que você tenha a sua Bíblia de preferência, mas também Bíblias em outras versões para que você possa comparar os textos e extrair de uma linguagem para outra, quem sabe, informações que ajude você a compor um quadro completo sobre o entendimento daquele texto. Ao mesmo tempo, tenha à sua disposição concordâncias bíblicas. Geralmente no final de cada Bíblia de estudo já tem uma porção significativa de palavras que estão dentro desse conjunto de concordância que vão te ajudar em outros textos diversos a encontrar as mesmas palavras e ajudá-lo a comparar texto com texto para você seguir no seu estudo e no aprofundamento da compreensão daquilo que você está ali estudando. Tem à sua disposição também dicionários, mapas e bíblias interlinear.
Se você tem a oportunidade, é interessante ter acesso a esse tipo de material, porque na Bíblia Interlinear você terá acesso ao texto na língua original e à tradução do texto, para que você possa aprender e ao mesmo tempo ter acesso ao texto da forma original. Isso facilita a sua compreensão e o aprofundamento do estudo. Além disso, comentários bíblicos diversos. Sempre é muito válido você ter acesso àquilo que outros estudiosos já estudaram e estão agora apresentando a você de forma mais facilitada. Tenha também à sua disposição comentários de Ellen White sobre o texto que você está estudando. Além disso, lições da Escola Sabatina. As lições da Escola Sabatina são um rico material que traz a você um conjunto muito grande de explicações sobre textos que estão na Bíblia. Uma vez estudados esses textos, também ajudarão você a ter acesso a uma maior compreensão daquilo que você está estudando. E lógico, por fim, sites especializados em teologia, arqueologia e história. Todos esses sites especializados trazem uma infinidade de informações e materiais que vão certamente engrandecer e aprofundar o seu estudo na palavra de Deus. Muito bem. Sendo assim, caminhamos então ao final e eu quero deixar com você uma pequena tarefa para você fazer resultante do estudo dessa primeira aula. A tarefa é a seguinte: escolha um texto dos evangelhos e aplique no texto as técnicas que nós aprendemos nessa primeira aula, em especial as técnicas referentes ao contexto e também as perguntas interpretativas. Faça um pequeno relato daquilo que você obteve através destas técnicas aplicadas ao texto que você escolher. E você verá que você obterá maior compreensão e entendimento sobre o texto que você preferiu estudar, ok? Por fim, eu quero deixar com você um texto bíblico que nos traz um conselho da palavra de Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo de número 2, no verso 3 a 5, ele nos aconselha ao seguinte: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então veja, o estudo da Bíblia requer comunhão com aquele que originou o texto bíblico. Não há como você ter acesso ou compreensão daquilo que está na Bíblia se você não se submeter à direção do poder do Espírito Santo de Deus. Então clame, busque sabedoria, procure em Deus aquilo que nós não possuímos e Ele dará a você conhecimento de si próprio. Conhecendo melhor a Deus, você também conhecerá melhor a sua palavra e terá melhor condições de ler, estudar e apresentar este conteúdo a outras pessoas que precisam deste mesmo poder disponibilizado por esse livro tão importante. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o abençoe e desperte em você o desejo por ler, estudar e principalmente apresentar a palavra de Deus. Eu encontro você na próxima aula, onde juntos continuaremos estudando como melhor ler, estudar e apresentar a palavra de Deus. Que Deus o abençoe.